Amém? Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Abra a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 5. Amém? Eu vou lendo aqui para nós ganharmos tempo o livro de Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Diz assim: Versículo 1: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grave-a sobre as tábuas, para que possa ler até quem passe correndo. Versículo 3: Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas apressa para o fim, e não falhará. E se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém? Meus irmãos, o tema desta mensagem que Deus me deu nesta noite é: o que é viver pela fé? É muito comum nós ouvirmos este termo, viver pela fé. Mas o que é de fato viver pela fé? O que seria viver pela fé? Para que nós possamos entender o que o profeta Abacuque quis dizer, nós precisamos entender quem é o profeta Abacuque e qual era o cenário, como que ele estava vivendo naquela época. Vamos lá. O profeta Abacuque é um profeta reconhecido como profeta menor. A Bíblia não traz nenhum relato a respeito de quem eram os seus pais, não fala se ele era de uma corte real. A Bíblia não traz nenhum elemento da sua genealogia, não traz nada. Simplesmente Abacuque teve uma passagem rápida, em 3 capítulos do seu livro. O nome Abacuque significa, para alguns estudiosos, significa abraço. Esse é o significado do termo, do nome Abacuque. Mas o que me chama a atenção, meu irmão, não é a linha genealógica de onde ele veio. O que me chama a atenção não é a data que o livro foi escrito, porque existem algumas divergências a respeito de que época. Alguns estudiosos têm essa divergência. Não é essa o cerne da questão. Não é isso que eu quero focar nesta noite. Agora nós precisamos entender qual era o cenário do profeta Abacuque. Como que o profeta Abacuque estava vivendo? A Bíblia fala que o profeta Abacuque tinha uma queixa. O profeta Abacuque tinha uma inquietação no seu coração. O profeta Abacuque tinha algumas indagações, algumas dúvidas. E o profeta Abacuque, naquele tempo, ele estava vendo diante dos seus olhos, a sua queixa era, os seus olhos estavam vendo violência, os seus olhos estavam vendo iniquidade, os seus olhos estavam vendo litígios, os seus olhos estavam vendo contendas, os seus olhos estavam vendo leis do seu estado, da sua nação, leis frouxas, a injustiça, ou seja, a justiça não era manifestada. O profeta Abacuque estava vendo o justo sendo perseguido, sendo humilhado pelo perverso.
O profeta Abacuque estava vendo a lei daquela nação sendo distorcida. O profeta Abacuque estava vendo fome, estava vendo violência, estava vendo crianças abandonadas. O profeta Abacuque estava vendo um caos. Esse era o cenário do profeta Abacuque. E o interessante é que sempre quando nós temos na Bíblia um profeta, geralmente o profeta, ele é aquele que é usado por Deus para levar uma mensagem de Deus para o povo. Mas aqui Abacuque também estava sendo usado para levar as queixas que ele tinha, a queixa do povo para Deus. Por quê? Porque a sua fé estava sendo comprometida. Porque a sua fé estava sendo abalada. Porque ele estava vendo um cenário difícil, ele estava vendo um cenário caótico. E quando eu olho para este texto, quando eu olho para o livro de Abacuque, eu fiz a seguinte pergunta para mim mesmo. Parece que este livro foi escrito hoje, no século 21, em 2020. Porque tudo aquilo que o profeta Abacuque relatou é o que está acontecendo nos nossos dias. Nossos olhos hoje estão vendo violência, os nossos olhos hoje estão vendo injustiça, os nossos olhos hoje estão vendo leis frouxas. Quer um exemplo, meu irmão, de uma lei frouxa que nós estamos vendo hoje? Nós estamos neste período de quarentena, onde estamos confinados, isolados. Por esses dias eu estava vendo pela televisão, e tenho certeza que os irmãos ficaram sabendo disso, de pessoas que estavam sendo detidas ou até proibidas de entrarem nas praias. Uma mulher em Araraquara foi presa, foi detida em uma praça pública por estar ali naquele local. Olha que coisa interessante. A mesma lei que está detendo pessoas de bem, pessoas que estão exercendo o seu direito de ir e vir, pessoas que estão garantindo os seus direitos fundamentais, estão sendo detidas. Em contrapartida, esta mesma lei está soltando criminosos, de organizações criminosas, pessoas que estão presas por tráfico de droga, por homicídios, por tráfico de pessoas. Esta lei está soltando, estão colocando essas pessoas na rua com uma única justificativa, que essas pessoas fazem parte do grupo de risco. E tem bandidos, criminosos que vieram para a rua com este fundamento da lei, do juízo de execução. Um criminoso de uma organização criminosa, ele colocou uma tornozeleira eletrônica nos seus pés para estar sendo monitorado. Ele cortou a tornozeleira e fugiu. Olha onde está faltando bom senso com a lei. Parece que Abacuque está vivendo nos nossos dias. Nós estamos observando leis injustas, leis frouxas. E essa era a indagação do profeta Abacuque. Sabe, meus irmãos, que me chama a atenção também? Do mesmo jeito que Abacuque estava querendo uma resposta de Deus, porque os seus olhos estavam vendo tudo aquilo. Eu creio que existem pessoas hoje que têm a mesma indagação, a mesma queixa para Deus. Por que está acontecendo tudo isso na nossa nação? Você acha que não existem pessoas que estão orando, que estão pedindo a Deus por que tudo isso? E uma certa vez, de tanto pedir, de tanto não entender o que estava acontecendo, Deus responde a oração de Abacuque. Deus fala com Abacuque e ele disse o seguinte: Abacuque, grave o que eu vou falar. Grave, porque até aquele que passar correndo, ele tem que entender a mensagem. Sabe qual é a lição que eu tiro para nós nos nossos dias? Sabe o que eu tiro de lição para nós? Deus está falando com a sua igreja, com o seu povo, neste momento atual. O interessante é que ele diz para gravar,
para até que aquele que passasse despercebido. Ou seja, quando ele fala aquele que passar correndo, significa que ele estava dizendo, mesmo para aquele que está desatento, mesmo para aquele que está insolente, mesmo para aquele que está despercebido, mesmo aquele que não está nem aí, Deus queria que aquele povo prestasse atenção o porquê de tudo aquilo. Por que estava acontecendo aquilo? E quando eu olho para este contexto, quando eu olho para esta realidade bíblica, isso me chama atenção para os nossos dias. Meus irmãos, nós nunca passamos como igreja por aquilo que nós estamos passando hoje. Nós nunca enfrentamos coletivamente o que nós estamos enfrentando hoje. Além de Deus mandar o profeta gravar, ele diz no versículo 3, porque a visão ainda está para se cumprir. Tinha uma visão a se cumprir num tempo determinado. E quando eu olho para os nossos dias, quando eu olho para a nossa realidade, quando eu comparo esta realidade bíblica, eu fico pensando, meu irmão, o que está acontecendo hoje não é a obra do acaso. É uma visão que está para se cumprir. É uma promessa que está para se cumprir. O Deus diz para o profeta Abacuque que é uma visão que está para se cumprir num tempo determinado. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, existe uma promessa que tem um tempo determinado. Eu não sei data e hora, mas esta promessa se chama a volta de Jesus Cristo, a volta do nosso Redentor. E ele continua dizendo ao profeta, no versículo 3, mas se apressa para o fim, não falhará. Ele está dizendo que esta visão que eu estou te passando, esta promessa não falhará. Se tardar, espere. Por quê? Porque certamente virá e não falhará. Meu irmão, não é obra do acaso. O cenário que nós estamos vivendo não é obra do acaso. O cenário que nós estamos vivendo não é algo passageiro, é algo que Deus quer falar com o seu povo, é algo que Deus quer chamar a atenção da sua igreja, é algo que é para trazer despertamento espiritual para a sua igreja. Por quê, meu irmão? No versículo 4, ele se refere aos soberbos, mas também ele completa com um versículo que é muito conhecido. Lá no Novo Testamento, Paulo vai repetir este versículo. Ele diz, o justo viverá pela fé. Olha que coisa interessante. O justo viverá pela fé. O que seria viver pela fé? A palavra fé, no hebraico, significa emuná. Significa emuná. Qual é a tradução? Qual é o sentido da palavra fé no hebraico? Significa firmeza. Significa agarrar. E quem é o justo? O justo é aquele que foi justificado mediante a fé pela graça. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, vós sois salvo pela graça, mediante a fé. Então, Deus estava dizendo ao profeta, o justo, ou seja, Deus estava identificando um povo, Deus estava identificando uma igreja, Deus estava dizendo àquele profeta que tinha muitas perguntas, que tinha muitas indagações, que não estava entendendo nada. Pode ser a nossa realidade hoje, nós não estamos entendendo nada, mas Deus diz ao profeta, o justo viverá pela fé. Sabe o que significa isso? O justo viverá pela firmeza da palavra. O justo viverá agarrado nas promessas de Cristo. Porque, meu irmão, entenda uma coisa. Sabe qual é o grande problema hoje? Nós adquirimos um conceito totalmente equivocado da palavra fé. Muitas pessoas pensam que fé está apenas relacionada a algo extraordinário, a algo para dizer que a pessoa tem fé, tem que acontecer algo extraordinário que todos fiquem de boca aberta. Mas não, quando
Quando Deus estava dizendo para o profeta, o justo viverá pela fé, ele estava dizendo assim, você viverá firmado em mim, você viverá firmado na minha palavra. Sabe por quê, meu irmão? A Bíblia diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então significa que viver pela fé é viver enquadrado na palavra. Viver pela fé significa viver na palavra. Viver pela fé significa andar pela palavra. Então significa o seguinte: o que é viver pela fé? É viver pela palavra. E o que diz a palavra? O que nos ensina a palavra? Meu irmão, este momento, este vírus, esta pandemia que o mundo está enfrentando, ela não foi omitida pela palavra. Porque quando nós olhamos em Mateus capítulo 24, quando fala do princípio das dores, a Bíblia ali relata que haveria pestes, que significa doenças, que significa vírus, bactérias, doenças que viriam sobre a terra. Olha como é interessante. Viver pela fé significa viver direcionado pela palavra. Porque ele estava dizendo assim: o justo viverá pela fé. Ele estava indo na contramão da realidade daquele momento, porque os olhos do profeta só viam o caos. Ele estava preocupado, a sua fé estava abalada, mas quando Deus diz que o justo viveria pela fé, Deus estava dando um norte, Deus estava dando uma direção. Meu irmão, quando esta palavra que o justo, existem inúmeros justos aí do outro lado, o justo viverá pela fé, então a palavra de Deus nos garante esta direção. A palavra de Deus nos dá a direção. Sabe por quê, meu irmão? Está escrito na palavra: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então está dizendo o seguinte: quando Deus está dizendo que o justo viveria pela fé, não é sinônimo que você não enfrentaria problemas. Ele está dizendo que ele estaria contigo, que Deus já estaria anunciando o que iria acontecer. O que está acontecendo hoje não é nada que não esteja na cronologia de Deus, não é nada que esteja obscuro à igreja. O que está acontecendo hoje é algo que nós já sabíamos pela palavra. Por isso que você tem que se apegar com a palavra. Por isso que o justo tem que viver pela fé. O que é viver pela fé? Não é viver de entusiasmo, não é viver de palavras declaratórias, não é viver de emoção. Viver pela fé é viver guiado e dirigido e pautado na palavra. Isso é viver pela fé. A Bíblia não esconde nada de você. Mas qual é o grande problema hoje? Nós comercializamos a palavra fé. Por comercializar a palavra fé, traz um grande choque. E qual é o choque que nós temos visto hoje? Meu irmão, para que a fé seja manifestada, para que você viva pela fé, para que você viva pela palavra, para que você vive de acordo com a palavra, você precisa viver com uma coisa: realidade. Eu quero bater nesta tecla. Para que a fé venha se manifestar, é necessário que exista a realidade diante dos seus olhos. Não tem como a fé operar na minha vida, na sua vida, vivendo o mundo irreal, vivendo o mundo virtual, porque a fé chama a existência o que não existe, mas para chamar a existência aquilo que não existe, tem que ser no mundo real. Quer um exemplo, meu irmão? Abraão, conhecido como pai da fé, um homem que andou pela fé. Olha a realidade que trouxe a Abraão. Abraão, sai da tua parentela. Aparentemente, momentaneamente, parece que é um Deus maldoso. Como que um senhor desta idade vai abandonar a família? Vai abandonar a sua zona de conforto? Vai abandonar tudo aquilo que está ao seu favor? Mas olha a realidade. Para que Abraão fosse o pai da fé, era necessário que ele vivesse a realidade. E qual era a realidade? Sai do meio da tua parentela. Outro exemplo de realidade. Moisés viu um egípcio machucando, batendo, maltratando um hebreu. Ele comete um homicídio, ele agride aquele egípcio e foge.
Havia no coração dele um desejo que os seus irmãos não fossem mais escravos. Mas para que aquilo acontecesse, Deus usa a vida dele para ir até Faraó. Mais uma vez a realidade tem que ser enfrentada. Então, o que aconteceu? Deus usou Moisés, se pôs diante da realidade. Você quer ver os seus irmãos fora? A realidade é essa. Sabe qual é o grande problema? Que nós não queremos enfrentar a realidade. Nós não queremos nos deparar com a realidade. E eu quero nesta noite trazer 3 realidades que estão afrontando as nossas vidas nos dias de hoje. Eu quero trazer 3 realidades para que você aprenda a viver pela fé, para que você ande pela fé, para que você exercite a sua fé, para que você ponha em prática a sua fé. Meu irmão, não tem como a fé operar nos dias de hoje se nós vivermos como nós estávamos vivendo antes. Sabe por quê, meu irmão? Nós estávamos vivendo uma fé artificial, uma fé que nos acostumou, nos moldou, nos ensinou a viver apenas de palavras declaratórias, a dizer que tudo ia bem, que tudo ia dar certo, que o mundo era um mar de rosas. Parece que um evangelho que não é bíblico, um evangelho que não está respaldado na palavra. Então nesta noite eu quero te apresentar uma fé racional, eu quero te apresentar a realidade para que a fé venha a ser exercida com sabedoria, para que a fé traga resultado benéfico para a sua vida, para que você viva o sobrenatural, para que você viva um novo tempo de Deus, para que você seja um novo crente, uma nova pessoa, na pessoa bendita de Cristo. Mas para que isso aconteça, é necessário esclarecer a realidade. A Bíblia é um livro de realidade. A Bíblia fala de guerra e rumores de guerra. Olha a realidade, e os nossos olhos presenciam isto. A Bíblia foi real e mostrou a realidade. Para que houvesse salvação, era necessário que um justo abrisse mão de toda a sua glória, descesse nesta terra, pisasse nesta terra, mas não pecou. Mas era necessário que ele sofresse a morte de cruz, para que ele passasse por que ele passou, para que hoje tivéssemos vida. Então entenda uma coisa: para que algo mude, é necessário enfrentar a realidade. E eu quero falar de 3 realidades que está afrontando, que está tirando o sossego de muitas pessoas nos dias de hoje. A primeira realidade, que não tem como fugir, não tem como esconder. Nós estamos enfrentando 3 realidades hoje. E a primeira realidade que eu quero falar, ela tem nome, nós estamos vivendo, mas eu quero deixar algo claro para você aqui. A primeira realidade se chama coronavírus, ou Covid-19. Chegou o momento de nós enfrentarmos esta pandemia. Chegou o momento de nós nos posicionarmos e entender o que é viver pela fé neste momento. O vírus é uma realidade. A doença é uma realidade. A pandemia é uma realidade. O vírus, ele é de alto contágio. O vírus, ele mata. E nós estamos vivendo uma crise de saúde pública. Aí o que a fé tem a ver com isso? Onde tem que entrar? Meus irmãos, tem muitas pessoas com anos de igreja que estão desesperadas, estão perdendo noites de sono, não estão sabendo lidar com a realidade. Meu irmão, não fuja da realidade. Vou repetir, o vírus é real. O vírus vai contaminar muitas pessoas. O vírus mata. O vírus não tem cura. E para que tudo volte a se normalizar, é necessário que o maior número de pessoas se contamine com este vírus. E chegou o momento de enfrentar a realidade. Chegou o momento de nós vivermos pela fé diante desta realidade. O que significa então? Significa que eu não devo respeitar o isolamento social? Significa que eu devo abrir mão de tudo e semana que vem a igreja está aberta? Não. Não é isso, meu irmão.
É momento que nós precisamos enfrentar a realidade. Nós precisamos obedecer o isolamento social. Porque a Bíblia fala que toda autoridade foi constituída por Deus. Então, se toda autoridade foi constituída por Deus, nós devemos obedecer o que as autoridades estão dizendo. Porque isso é um ato de fé. Quando eu obedeço a palavra, eu estou andando pela fé. Fé não é só milagres extraordinários. Fé tem cunho de obediência. Outra coisa, eu tenho visto muitas pessoas se dizerem que são crentes, dizendo assim: eu não vou respeitar, eu vou continuar orando. Eu queria que a igreja tivesse aberta a semana que vem. Mas eu quero dizer algo para você, meu irmão. Eu quero dizer algo de Deus para a sua vida. A Bíblia fala do amor. A Bíblia fala do amor. Eu respeitando o isolamento social é um ato de amor. O amor está acima da fé. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Porque se eu desrespeito o isolamento social, pode até ser que eu não venha me contaminar. Pelo contrário, a contaminação do vírus, ela se contamina em 3 fases: leve, média e grave. Pode até ser que eu, por achar que não tenho medo do vírus, eu não vou me contaminar, mas eu posso transmitir. Então pode até ser que eu vou transmitir um vírus e vou contaminar de uma forma grave uma pessoa que eu amo. Então entenda uma coisa: o vírus é real, devemos respeitar as ordens da Anvisa, nós devemos obedecer às ordens do Ministério da Saúde, nós devemos obedecer às ordens governamentais. Por quê? Porque o vírus mata. O vírus vai tirar entes queridos. O vírus vai trazer estrago. Mas o que isso tem a ver com a fé? Meu irmão, tudo isso é necessário para que se cumpra a promessa que tem uma data determinada. Isso são os princípios das dores. Não tem como fugir, não tem como se esconder. Isto é real. Como nós vamos enfrentar isso? Pela fé? Sim, mas nós vamos enfrentar com paciência. Nós vamos enfrentar com prudência, porque olha o que diz a Bíblia em Provérbios capítulo 8, versículo 12, diz assim: eu, a sabedoria, habito com prudência e disponho de conhecimento e conselhos. Então, prudência anda com sabedoria. Se você diz que você é sábio, você tem que ter prudência. Ser prudente não é ser medroso. Ser prudente não é sinônimo de não ter fé. Meus irmãos, não zombe das coisas que são sérias. Você respeitar uma norma, você se isolar não é sinônimo que você não tenha fé. Você é prudente. Se você é um justo que anda pela fé, é o que está escrito na palavra. Andar pela fé é andar em obediência na palavra. E a sabedoria e a prudência andam juntas. Não existe sabedoria sem prudência e prudência sem sabedoria. Então, como vencer tudo isso? Como vencer essa pandemia? Como enfrentar este medo? A primeira coisa, a realidade foi exposta para você. A realidade do vírus, a letalidade do vírus, a infecção do vírus, os momentos que temos que aguardar. Nós estamos com saudade do templo, nós estamos com saudade dos irmãos, nós estamos com saudade de famílias, mas é momento de prudência, é momento de guardar. Meu irmão, as coisas não vão ficar bem semana que vem, não. Coisas piores estão por vir ainda dentro deste vírus. A grande contágio na nação brasileira. Meu irmão, cuide da sua vida. Ah, mas eu tenho fé, eu ando pela fé. Andar pela fé é andar pela palavra. Andar pela palavra é ter sabedoria, é ter prudência. Guarde, cuide das pessoas, porque você se isolando, você está pensando no próximo. Pensando no próximo é amor. Então tome cuidado, meu irmão. É momento de prudência. É momento de nós pensarmos como igreja. É momento de guardar a igreja, é momento de guardar a pessoa que amamos. E o único momento de nos cuidarmos é nos isolando, é orando, é tendo prudência, é tendo paciência, é tendo resiliência. Aí você pode me perguntar se o vírus mata. O vírus mata. Está cada vez mais próximo de nós. Está chegando
ao nosso conhecimento, cada vez mais pessoas que conhecemos, pessoas que amamos, pessoas que temos intimidade no nosso convívio social, estão se contaminando. E nós não podemos esconder a realidade. A morte não é motivo de medo para a igreja. Ai, mas você está doido, eu estou desesperado, eu estou aflito. E você fala de morte. Morte é realidade. A Bíblia fala, vós sois salvo pela graça, mediante a fé. Então, eu creio que Deus pode guardar o seu povo. Eu creio que Deus pode neutralizar a ação desse vírus. Mas se Ele não quiser, e se eu ou você, quem quer que seja, nos depararmos com esta realidade chamada coronavírus e viermos a óbito, eu quero dizer uma coisa para você. Quem está em Cristo, a morte é gloriosa. A igreja não pode temer a morte. Você não pode ter medo da morte. A morte é uma realidade. Todos nós vamos passar por isso. Então, a realidade para que opere a fé. Porque muitas pessoas pensam que operar a fé, muitas pessoas pensam que viver a fé diante desta pandemia é eu pegar uma botija de azeite e sair orando nos enfermos, em todos os leitos eles saírem curados. Não, meu irmão. Nós mostramos a nossa fé quando somos prudentes. Nós mostramos a nossa fé quando somos responsáveis, quando somos obedientes. Porque se Deus tocar no coração e dizer para alguém ir e ungir, é a direção de Deus. Mas obedecer aos governos, obedecer às autoridades é um ato de fé também, é um ato de obediência à palavra. Então, guarde isso. A primeira realidade, o vírus é real. Qual é a segunda realidade que nós precisamos enfrentar? A crise econômica. A crise econômica tem que ser enfrentada. Tem muita gente, eu sou uma pessoa curiosa na internet. Eu gosto de política, eu gosto de estar inteirado no que está acontecendo no mundo, eu gosto de estar inteirado em tudo, para não ser enganado, para não ser pego de surpresa. O que mais se vê nos comentários da crise econômica é pessoas dizendo assim, eu não tenho mais jeito, eu não sei o que vou fazer amanhã. Você ouve e vê comentários de pessoas falando assim, eu vou me suicidar. Então, para não pegar ninguém de surpresa, porque a crise econômica é a segunda onda. A primeira é o vírus, a segunda onda é a crise econômica. O que acontece numa crise econômica? A crise econômica empobrece o país. A crise econômica quebra empresas. Logicamente, quebrando empresa, vem desemprego. Então, qual que é o momento agora? O momento é de apertar o cinto. O momento é de economia. O momento é de comer as coisas essenciais. Agora é momento de levantar-se e analisar a sua vida. É momento de análise. É momento de exame. Mas eu pensei que eu fui ensinado que eu ia falar uma palavra declaratória, minha empresa ia prosperar, Deus ia mandar um emprego para mim na minha casa. Não, meu irmão. A crise econômica é real. Pessoas vão perder o emprego. Mas, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Meu irmão, olha uma coisa. Você é o justo que anda pela fé? O que diz a Bíblia do povo que saiu do Egito? Eles estavam no Egito, eram escravos. Deus usa a vida de Moisés. E qual o caminho que eles escolheu? Deserto. O que significa o deserto? Lugar que não tem provisão do homem. Não tem como o homem sobreviver no deserto. Não tem como o homem existir no deserto. Mas olha que coisa interessante. Quando aquele povo estava diante de uma crise no deserto, quem estava com ele? Deus. De dia, coluna, uma nuvem para trazer refrigério. De noite, aquela coluna de fogo para aquecer. E o que acontecia? Eles tinham fome? Tinha. Deus mandava maná do céu. Eles tinham sede, Deus dava sede para eles. Eles tinham necessidade de sapato, de roupa, tinha. A roupa não se desgastou no deserto. Então o que significa isso? Nós estamos numa crise que perdemos o controle da situação. Não tem rico, não tem grande, não tem pequeno, não tem ninguém. O mundo perdeu o controle da situação. Prova disso que nações poderosas, muito mais desenvolvidas que o Brasil, não estava preparado para esta crise. Mas olha que coisa interessante, o nosso Deus é um Deus que não tem crise.
Nós podemos passar por crise? Podemos. Mas olha que coisa interessante. Quando o povo caminhava pelo deserto, o que eles viam ali? O sustento de Deus. Meu irmão, agora não é momento de guardar. Agora não é momento de estocar. O momento é de você olhar para duas coisas. Os detalhes de Deus com a sua vida, e Deus vai mostrar-se presente na sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Entenda uma coisa. Este momento que Deus está permitindo, porque isto é a permissão de Deus, não é algo aleatório, não é algo que caiu do acaso, é a permissão de Deus. E Deus permite falar. Lembra da visão que Deus deu ao profeta? Grave a visão. Até aquele que tiver correndo, ele vai entender. Sabe o que significa isso? Até aquele que está disperso. Deus está chamando a sua igreja para um particular. Sabe por quê, meu irmão? Crise significa que saiu do meu controle. Mas entenda uma coisa. Toda crise nos empurra para o braço de Deus. Toda crise vai nos fazer enxergar que Deus está cuidando da minha vida, da sua vida. Tem muitos crentes que estão desesperados. É normal porque é ser humano. Mas você vive pela fé, você é justo, não é? Então vive pela fé, vive pela palavra, se agarre na palavra. O conceito de fé, viver pela palavra, estar agarrado na palavra, estar firme na palavra. Porque entenda uma coisa, meu irmão, o Deus que tira aquele povo do Egito, o Egito para nós significava o mundo. Nós fomos tirados do mundo com uma promessa que está de pé, uma promessa de salvação, uma promessa de um novo céu, nova terra, uma promessa de vida eterna. Este projeto de Deus não é um projeto humano. Este projeto de Deus é um projeto de vida eterna. Significa que Deus tirou eu e você do mundo para ter um projeto eterno, porque isso já estava revelado na palavra. Então eu ando pela palavra, eu ando pela fé. Este projeto significa o seguinte: não é palavra positiva, não é palavra de ânimo, é palavra pautada nas escrituras. Existe um céu que nós estamos indo, existe um Cristo que nós aguardamos, mas este momento nós não estamos só. Quando ele diz que o justo andará pela fé, ele estava trazendo uma marca, ele estava diferenciando no mundo dos iguais, ele estava dizendo: existe um justo, existe um povo meu que foi comprado pelo sangue lavado e remido do meu filho, então o justo viverá pela fé. Meu irmão, tranquilize o seu coração nesta noite. Pode ficar tranquilo que se você é justo, se você anda pela fé, pela palavra, se você está agarrado na palavra, se você está firme na palavra, se você está alicerçado na palavra, tem cuidado de Deus para a sua vida, tem socorro de Deus para você, tem cuidado. É momento, meu irmão, andar pelo deserto, a mesma roupa não se desgastou. Não gaste dinheiro desnecessário neste momento. Não compre aquilo que você não precisa. Fique tranquilo que é momento. Eu não gosto de sujar o meu nome. Meu irmão, vai ter que sujar agora. É momento que vai ter que sujar. Eu vou passar a noite sem dormir. Durma tranquilo, porque o mestre está na polpa. Durma tranquilo, meu irmão, porque tudo isso, meu irmão, eu olho pela fé. Os meus olhos é da fé, os meus olhos são para a palavra. Eu olho para isso como pela palavra. Eu falo: tá próximo. Oh glória, tá próximo. Enquanto o mundo se descabela, pela fé nós vemos, estamos indo embora deste mundo. Nós estamos indo para um projeto que é eterno. Nós estamos indo para um lugar que é incorruptível. A promessa está sendo cumprida. Deus está falando com o teu povo. Sabe o que significa isso, meu irmão? Deus está adornando a noiva. Deus está falando com a noiva. É como se fosse um dardo lançado de Cristo para a noiva, com um bilhete: eu estou chegando, eu estou próximo. Se cuida, fica firme. Mas qual é o medo agora? Eu estou com medo de perder o emprego. É justo, é legítimo, mas, meu irmão, sabe o que está acontecendo? Deus leva o povo pelo deserto. Por quê? Porque Deus queria desintoxicar o Egito deles. Nós somos tirados de toda a zona de conforto. Quem era a igreja? Até então, uma igreja com uma agenda repleta de festa. Qual era a palavra?
Você vai vencer. Você vai ser curado. Você, querido, era só louvor emotivo, só cantava para encher o ego do povo. Tudo isso acabou. O que é a realidade agora? O homem perdeu o controle da sua vida. As agendas foram anuladas. Sabe por quê, meu irmão? Sabe o que significa isso? Olhando pela fé, olhando pela palavra, Deus está desintoxicando o mundo de nós. Deus está tirando o mundo da igreja. Deus está desintoxicando o mundo, os sonhos, os projetos do homem humano falido, corrupto, para colocar e reafirmar um projeto eterno que é incorruptível. Meu irmão, cada dia que passa eu sinto saudade do céu. Eu só penso no céu, eu quero o céu, eu quero Cristo. O céu é real. Meu irmão, tá tudo difícil, tá tudo acabado. Perdeu o sonho, perdeu o projeto, mas o céu tá de pé. O céu tá de pé. É necessário que isso aconteça. É necessário que isso aconteça. Para uma criança nascer, a barriga tem que crescer e vai chegando mais perto, vem as contrações, para que a mãe sorri, para que o pai sorri, para que a família, os parentes sorri. O que acontece? Tem que ter dor. E quando eu olho para este momento, eu vejo essa dor, meu irmão, no fundo do meu coração, no fundo da minha alma, eu falo, tá chegando, oh glória, tá chegando, tá próximo, Jesus está voltando, Jesus está voltando, que fique o mundo, que fique os projetos, ponha projeto eterno no seu coração. Vamos ser igreja de Cristo. Tem uma igreja que vai ser tirada das igrejas. Meu irmão, é momento de louvor a Deus, é momento de glorificar o nome do Senhor. Mas você é doido? Não, é o céu, é a palavra. Eu estou andando pela fé, eu estou examinando as escrituras. Está dizendo que haveria guerras, rumores, pestes, porque antecedia o quê? A volta. Se está acontecendo isso, o que está acontecendo? Jesus está voltando. Se está se cumprindo isso, Jesus está voltando. Tem que acontecer isso. Mas eu estou preocupado de perder o carro que eu financiei. Pouco importa o carro, meu irmão. Anda a pé. Porque, amor, se Jesus voltar hoje, o carro vai ficar. Se Jesus voltar hoje, se a mulher não está convertida, vai ficar. Se o seu emprego vai ficar. Eu quero o céu de glória, meu irmão. A vontade sua tem que ser céu. É só o céu que tem que estar aos seus olhos. Nesta noite, que Cristo grave eternidade nos nossos olhos. A crise econômica é real, mas está sobre a crise um reino dos céus, o reino de Cristo. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Desperta, noiva, desperta. Cristo está adornando a igreja. Se alegra nesta noite. Qual é a terceira realidade? Os cultos. Primeira realidade, o vírus é real. Depois do vírus, o que acontece? Crise econômica. E qual é a terceira realidade? Agora os nossos cultos são online. Aquela igreja bonita. Aqueles templos abarrotados de mestres doutores. Aquelas agendas cheias. Aqueles cachê, acabou tudo. Agora os nossos cultos são online. A simplicidade voltou. Agora nós estamos aqui online, mas nós estamos num culto de adoração a Deus. Será que você não consegue abrir os seus olhos espirituais o que Deus está fazendo com a sua igreja? Quando você era criança, as pessoas mais avançadas de idade, quando o pai colocava de castigo, ele não queria punir você, ele queria te ensinar. O castigo não era uma punição apenas, mas era um ensinamento. E quando você aprendia com os olhos, você não voltava a fazer. Por isso que eu bato na mesma tecla. Depois de tudo isso, se Jesus Cristo não voltar nesse meio tempo, a igreja não será mais a mesma. Então nós estamos em culto online. É um culto que tem que se deixar claro algumas coisas. A igreja não está resumida em 4 paredes. Nós estamos online, mas existem pessoas que estão nos assistindo, concordando, dando glória, dando amém. E a igreja ainda, ela tem um dono, que é Cristo. Mesmo sendo culto online, a igreja tem um pastor ainda. A igreja tem um corpo de obreiro. A igreja tem os seus departamentos que não foram destituídos.
Mas olha que coisa interessante. A igreja está restaurando os marcos do passado. Os marcos estão sendo restaurados. Nós estamos fazendo culto simples. Culto simples. Sem muita apresentação. Jesus está sendo glorificado através deste momento. E quais são os pilares da igreja que não pode ser tirado? O culto é online, mas tem que existir reverência no culto. Você tem que prestar atenção no culto. Você tem que ter reverência à palavra. Este pilar continua. Qual outro pilar da igreja? Santidade. Nós não estamos reunidos no templo, não estamos indo ao templo, mas você é santo ainda. Você é santa. Você precisa andar em santidade. Você precisa mostrar o brilho de Cristo. E qual é o terceiro pilar? A comunhão com o Espírito Santo. Então o culto a Deus é um culto. Qual é o terceiro? Qual é o segundo? A santidade da igreja. E o terceiro, a comunhão com o Espírito Santo. Meu irmão, a realidade é essa. Não é semana que vem que vai normalizar. Não é semana que vem. A sua realidade hoje é essa. É um culto online. Clamor online. E não abra mão da sua intimidade com Deus. Amém? Fique com essa palavra no seu coração.